Como saber o meu propósito de vida? Como saber se de fato eu estou seguindo o meu propósito? Qual que é o propósito de Deus para esse ano? Qual que é o propósito da existência? Por que que eu nasci? Por que que eu existo? Qual é o meu propósito de vida? Você já teve essa pergunta? Eu vou responder essa pergunta hoje nesse vídeo aqui. Hey makers! Aqui é o pastor Lucas Bezalel e eu ajudo você a construir o seu futuro autêntico. E hoje a gente vai falar sobre propósito. Essa é uma dúvida de todos nós. Em alguma fase da vida você provavelmente se perguntou a respeito do seu propósito. Se você for cristão ainda piorou, porque nós temos uma infinidade de pregações sobre propósito e a gente sempre fica na dúvida sobre de fato o que é propósito e qual é o nosso propósito principalmente. Bom, alguns textos para elucidar a respeito de propósito, a gente pode começar com eles. Tá ali em Jeremias capítulo 29:11 que diz: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, aqui a gente começa a entender que Deus sim projeta coisas para nós, e esses planos de Deus para nós são sempre planos de paz, nunca planos de mal. Então a gente já pode estabelecer uma grande regra: Deus não tem um propósito para que as pessoas, que esses propósitos sejam maus, e para dar um futuro e uma esperança, ou seja, esses futuros, esse plano, esse propósito de Deus leva a gente a um futuro, a uma esperança. Outro texto é Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? Qual que é um dos nossos propósitos? A Bíblia deixa claro então que é para boas obras. Essas boas obras, elas não garantem a nossa salvação, isso a gente pode ler em Tiago capítulo 2, mas o nosso assunto não é salvação, então eu não vou entrar nesse parâmetro, mas as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus preparou para que nós pudéssemos andar em uma vida de boas obras, e isso é uma coisa que você deve praticar com frequência, porque isso faz parte do propósito de qualquer pessoa que nasceu em Cristo Jesus. 3. Confie no processo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito, ele é o propósito de Deus, ok? Então todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que serão conduzidos pelo propósito de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, 28. A gente tem Salmos capítulo 37, 5, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse texto estava grifado na primeira Bíblia que eu tive na minha adolescência, e é muito interessante porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, perdidos, preocupados a respeito do propósito. E esse texto me norteou por muitos e muitos anos, onde eu tinha dúvida de quem eu era, e eu só orava essa oração de Salmos capítulo 37, dizendo: Senhor, eu entrego o meu caminho a ti, e eu confio em ti, que a partir dessa entrega o Senhor fará o restante de todas as coisas. Então uma primeira mensagem é que você deve entregar o seu caminho. Entregar o seu caminho é descansar de que Deus te guiará e te conduzirá até o momento que você descobrirá o seu plano. Agora, talvez você está assistindo esse vídeo e você pensa: mas são 50 anos esperando e eu ainda não descobri. Ou talvez você tenha 35 ou 40 anos e você pense: eu passei a minha vida toda esperando e acho que não descobri. Talvez você já sabe, mas você se confundiu ao longo do caminho. Talvez você tenha uma leve impressão, ou talvez você simplesmente está confuso, e eu espero que até o final desse vídeo algumas coisas fiquem mais claras a você. Um outro texto diz, Isaías capítulo 26, 3: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ora, esse texto nos dá uma impressão de que aquela pessoa que tem firmeza em seu propósito, e o Senhor vai conservar em paz, e aquele que não tem firmeza no seu propósito, então Deus não vai conservar em paz. Mas o texto diz porque ele confia em ti. Então, mais do que ter firmeza em um determinado propósito, a confiança em Deus, ela está acima de qualquer propósito que você tenha estabelecido. Eclesiastes capítulo 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. João 15:16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Ora, é muito interessante porque muitos de nós entramos na ansiedade da qual Deus parece estar esperando com que nós possamos descobrir que há um propósito muito específico e uma missão voltada à questão do reino, da igreja e do funcionamento da igreja. Veja,
Algumas igrejas acabam forçando a barra, literalmente, na realidade, para que você descubra o seu propósito dentro da igreja. Mas o grande desejo da gestão, muitas vezes, é que você sirva, que você se torne voluntário e que você simplesmente ajude a igreja a avançar. E não necessariamente que você encontre a sua missão de vida. E esse é um problema, porque às vezes as pessoas ficam literalmente caóticas para descobrir seu propósito e não descobrem. Ou tentam descobrir isso na igreja. Às vezes, quando não descobrem na igreja, parece que então sua vida não faz sentido. Ora, Deus tem um propósito que é múltiplo em nossa vida. A primeira coisa que eu quero te deixar claro é que você não tem só um propósito, mas você tem inúmeros propósitos na sua existência, na sua vida. Você tem o propósito de ser mãe, e dentro desse propósito de ser mãe é cuidar da criança, amamentar a criança, levar ela aos caminhos do Senhor. Outro papel do propósito é que você seja, por exemplo, um bom empregado, um bom servo, um bom chefe, um bom líder. Outra missão é que você seja um bom pai. Outra missão, por exemplo, dentro da tua profissão, se você trabalha com advocacia, é advogar as boas causas ali. Então, na tua profissão, na tua família, e aí a família são inúmeros propósitos, se você for pensar, porque você tem um propósito como irmão, você tem um propósito como filho, você tem um propósito como pai, você tem um propósito como primo, como sobrinho, você tem inúmeros propósitos só simplesmente nos quadrantes familiares, nas interações familiares, quanto mais em outras vias que a gente está falando de profissão, de hobby e de coisas que você gosta. Então, ramificar o propósito que Deus tem na sua vida apenas para questões ministeriais e projetos da igreja, eu acredito que é de uma forma muito medíocre de pensar, porque Deus tem um propósito para mim como pai, como filho, como marido, como cônjuge, como alguém que precisa construir. Ora, a Bíblia deixa claro que o homem tem que apresentar a sua esposa sem rugas e sem mácula, né? Diante de Deus. Então, como eu estou fazendo isso? Isso é um propósito dentro do casamento. Por isso é importante entender que você tem múltiplos propósitos. Eu gosto muito da definição de propósito do Ikigai, que é uma definição de propósito japonesa. O conceito Ikigai carrega uma mensagem que é bem legal. E eu quero mostrar isso na tela para vocês agora. Bom, só focando na tela aqui para vocês vão ver então que o Ikigai é a junção da sua paixão com a sua missão, profissão e vocação. Quem encontra o seu Ikigai encontra a conexão entre essas quatro coisas. Ele consegue, como se fosse uma dança, caminhar a partir dessas quatro vertentes. A gente tem a versão daquilo que você ama fazer, que é a junção da sua paixão com a sua missão. Quando você tem a junção daquilo que você faz muito bem e daquilo que você ama fazer, você tem uma vida significativa e uma vida agradável. Você tem satisfação na vida quando você faz algo muito bem e você é pago para fazer isso. Olha só, bem aqui nesse quadrante aqui, ó, paixão com profissão, você tem aquilo que você faz bem. E isso traz satisfação, mas um sentimento de inutilidade. Agora, quando você encontra a tua missão com a tua paixão, que é o que o mundo precisa, mas o que você ama fazer, você tem alegria e plenitude, mas não tem prosperidade, porque isso não paga o seu trabalho. Agora, quando você tem o que o mundo precisa e você é pago para fazer isso, você encontra a sua vocação e a sua missão, então você tem entusiasmo e complacência. Tá uma telinha em cima, mas acho que na outra tela que vocês vão conseguir ver, mas com um sentimento de incerteza. Será que é isso mesmo? Porque eu não estou encontrando significado nisso que eu faço, embora eu sou pago para fazer isso e eu sei que as pessoas precisam disso, mas eu não sei se é exatamente isso. E aí, aquilo que você é pago junto com o que você faz bem pode ser confortável, mas um sentimento de vazio. Então o Ikigai é a junção dessas coisas todas. Então olha só que interessante, eu amo cozinhar, sou apaixonado por cozinhar, e cozinha é uma paixão, e cozinha dentro dos quadrantes é o que eu amo fazer. Eu amo tocar violão, eu amo compor, eu amo cantar canções, mas essas canções são coisas das quais eu
amo fazer. Eu não sou pago para fazer as canções. Eu acho que eu faço boas composições. Eu não sou um cantor ótimo. Eu acho que eu canto afinado, mas eu não sou um cantor ultra profissional. Poderia me dedicar mais a isso, mas hoje não. E o mundo pode precisar de canções de esperança, de canções de música. Então, a música ela encontra alguns quadrantes, mas não encontra a vida plena, porque eu não sou pago para fazer. E a cozinha, eu acredito que eu cozinho bem, mas eu cozinho pratos comuns, não cozinho pratos da alta culinária gastronômica, não é um Masterchef da vida, mas eu amo cozinhar. Eu acredito que se eu dedicasse a aprender grandes receitas e grandes pratos, eu acredito que eu poderia evoluir muito nisso, fazer um curso de gastronomia talvez, mas não é uma coisa que eu faço muito, é um hobby. E aí eu coloco esses hobbies no meio da minha vida, em alguns espaços e blocos de tempo, sabendo que isso não me sustenta. E eu tenho uma outra coisa que me sustenta, que é o trabalho de consultoria com as igrejas e consultoria com empresas. Isso me paga. Muitas igrejas e muitas empresas precisam, então eu encontro o quadrante de vida produtiva e de vida plena, eu faço bem, então me traz significado e eu amo fazer, não tanto quanto amo cozinhar e não tanto quanto amo música. Isso é muito interessante, mas tudo isso faz parte de quem sou e faz parte do meu propósito. Olha, meu propósito é só musical? Não. O meu propósito é só gastronômico? Também não. O meu propósito é só de consultoria e palestrante? Treinador de líderes? Não. Mas todos esses quadrantes aqui importam e importam muito. Então, existe um teste que você pode fazer do Ikigai e eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque você pode clicar nesse teste e ver até variações profissionais ou variações de profissões que você poderia seguir de acordo com cada quadrante ou cada pergunta. Ele é um teste um pouco mais profundo, mas vale muito a pena para te ajudar a descobrir seu propósito. Eu gosto muito também de uma imagem que está dentro do livro Casol. Eu tenho um vídeo sobre esse livro Casol. Eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar. Eu tenho um resumo, um review sobre esse livro no livro de quinta. E esse livro Casol, do pastor Craig Groeschel, da Life Church lá nos Estados Unidos, ele tem em português, mas o nome continua Casol, que é a palavra de visão a respeito do hebraico. E essa visão significa propósito, e ele acredita que propósito é a junção de 3 fatores muito importantes. Primeiro, os valores principais que você carrega na sua vida: justiça, família, prosperidade, gratidão. Todos nós temos valores principais. E se você não sabe seus valores, eu vou deixar um teste aqui do Via Character, que é um teste para você descobrir os seus valores primordiais. Mais um teste para te ajudar aqui embaixo. E aí, ele acredita que é a junção não só dos seus valores de vida, como a junção dos seus dons espirituais. E se você não sabe seus dons espirituais, também deixarei um teste que tem mais de 20 anos de existência, criado pelo pastor argentino, esqueci o nome dele agora, me deu branco, Christian Charles, e esse que é o mesmo autor do Desenvolvimento Natural de Igreja. E vai estar na descrição também um teste de dons espirituais. Então você pode cruzar o Ikigai junto com os seus principais valores e junto com os seus dons espirituais. E você também pode conectar suas experiências anteriores. Quais foram as experiências anteriores que marcaram a sua vida de maneira extremamente negativa, mas que depois Deus converteu isso para um propósito, ou de maneira positiva, da onde as pessoas te elogiaram, descobriram o quanto você é muito bom nessas coisas. Tenta pesquisar na sua história, relembrar na sua história momentos pelos quais você se sentiu pleno, se sentiu vivo, se sentiu alegre e se sentiu também de alguma forma reconhecido pelas pessoas ao redor por aquilo que você estava fazendo, falando ou sendo em meio àquele ambiente, ok? E é muito interessante porque esse exercício que vocês estão vendo na tela do Casol foi o que me levou a construir a marca Bezalel, que está aqui no fundo, que vocês estão vendo. Foi o que me trouxe esse nome à existência, foi um dos fatores que me fez ser quem eu sou hoje.
Então eu indicaria a leitura também do livro Casual, vou deixar o link do livro aqui embaixo para você ler. E se você não é inscrito nesse canal, eu tô dando tantas coisas para vocês aqui. Eu quero que você se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificação, porque eu tenho certeza que esse conteúdo está abençoando a sua vida, ok? Então, alguns fatores só para a gente relembrar. Falamos que propósito, ele não é uma coisa única, propósito, ele é múltiplo na nossa vida. Você pode ter um propósito dentro da igreja, sim, e você pode ter uma vocação. E aí a gente pode definir que dentro da perspectiva ministerial nós temos pessoas que são vocacionadas por Deus. Dentro dos quadrantes dos 5 ministérios nós temos pastores, mestres, profetas, evangelistas é, e profetas. Né? Então a gente tem profeta, evangelista, mestre, pastor. Eu estou esquecendo, não é possível, eu já falei todos. Evangelista, profeta, mestre, pastor e apóstolo. Pronto, estava esquecendo um apóstolo aqui. Bom, então você tem 5 ministérios e dentro desses 5 ministérios algumas igrejas vão partir dessa vocação e existem outras vocações como pessoas que trabalham com mordomia e generosidade, pessoas que são vocacionadas por Deus para trabalhar com homens, pessoas vocacionadas por Deus para trabalhar com crianças, pessoas vocacionadas por Deus que têm uma paixão para trabalhar com adictos, viciados em droga, pessoas que são vocacionados por Deus para trabalhar com tecnologia e comunicação para a igreja. Não importa a área, mas a vocação ela é um pontinho, um grão de areia dentro de um universo gigantesco que é propósito. E aí algumas frases muito interessantes para a gente refletir sobre propósito. O John Piper diz: o homem não foi feito para encontrar um propósito em si mesmo, mas em Deus. A W. Tozer diz: Deus não apenas nos criou, mas nos formou com um propósito interno em sua mente. E Karen diz: você nunca saberá para o que foi criado até que descubra quem o criou. Acho interessante essa frase de Karen, porque eles trabalham o seguinte princípio: é, que não existe ninguém na face da Terra que sabe o seu propósito, mesmo que ela fale isso da boca para fora, se ela não conhece o Deus Criador. Então ele parte do pressuposto que conhecer o propósito é você também conhecer quem Deus é. Isso é interessante porque há um texto em Isaías que diz que Deus nos criou para si mesmo, para o louvor da sua glória e para glorificá-lo. O propósito único do homem é glorificar a Deus. Seja através das suas vocações, seja através do Ikigai, seja através de qualquer outra coisa. É importante você ter claro em sua mente que o propósito mais abrangente de todos é glorificar a Deus. Francis Chan diz: o maior erro da vida é o sucesso nas coisas que não importam para Deus. Charles Stanley diz: Deus nunca desperdiça uma experiência dolorosa, pois até elas fazem parte do propósito que ele tem para você. Acho interessante essa mensagem, ela é muito arriscada, dependendo da interpretação que você tem, mas Deus pode converter o sofrimento em um propósito divino para curar outras pessoas através da sua vida. Não significa que tudo que aconteceu na sua vida, um estupro, um abuso, um sofrimento da sua infância, foi propósito de Deus, como se Deus quisesse que isso acontecesse. Jamais, Deus não queria. Isso foi fruto do pecado e da queda do homem. Deus não quer que o homem sofra, né? E a Bíblia diz que há muita dor e contrição na morte do ímpio. Então, não, Deus não quer que você tenha experiências dolorosas, mas Ele pode transformar as experiências dolorosas em coisas que podem produzir glória ao nome dele e podem produzir experiências de perseverança em você. Joyce Meyer diz que quando você descobre o propósito de Deus para sua vida, você encontra uma verdadeira liberdade. Howard Thurman diz: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que te faz viver, pois o que o mundo precisa são pessoas que tenham realmente vivido. Eu acho um pouco confuso e parece que é uma frase pode fazer sentido para alguém, mas eu não li aqui. Jonathan Edwards diz: você foi criado para glorificar a Deus e encontrar a maior alegria de seu propósito. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados para cumprir seu propósito. É uma frase do Oswald Chambers. Não é um versículo da Bíblia, como muitas pessoas pensam. Billy Graham diz: Deus não planejou sua vida antes de você nascer. Viva alinhado ao seu propósito. Bom, propósito é a junção dos seus valores principais, dos seus dons espirituais, das suas experiências anteriores, que é a conexão dessas 3 coisas que falamos e também que você tem aqui a sua paixão, sua missão, sua profissão e a sua vocação. Então, para uma última mensagem, eu quero que você faça todos os testes que eu coloquei na descrição para que esses testes abençoem a sua vida e você encontre o seu propósito no ano de 2025. Se inscreva nesse canal, ative o sininho,
Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Lucas Bezalel e eu estou aqui para criar o seu futuro autêntico. Um abraço. Tchau, tchau.